Graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estou falando sobre os heróis do Novo Testamento. Falei sobre o apóstolo Paulo. Falei sobre Barnabé. Falei sobre Marcos, o autor do primeiro evangelho. E hoje eu quero falar sobre Timóteo, meu irmão. O título da nossa lição de hoje é Timóteo, filho amado e fiel no Senhor. O nosso texto bíblico está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, e segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 3, ok? Então vamos lá. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Agora pula aí, segunda epístola, capítulo de número 1, do 1 ao 3, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, a de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, palavra do Senhor. Amados, antes de apresentar os objetivos da nossa lição, deixa eu dizer algo aqui, no nome de Jesus. Desassociar as figuras de Timóteo e Paulo, biblicamente, é uma tarefa árdua, meu irmão, para não dizer impossível. E nós vamos ver, na lição, por que é impossível desassociar a figura de Paulo e de Timóteo. Outra coisa, não poucas vezes Timóteo é visto apenas como um bom exemplo para a juventude, não é isso mesmo? Portanto, irmãos, nós temos que ampliar a nossa conceituação, destacando também a sua importância para a igreja primitiva. Ele de fato era jovem quando Paulo o encontrou. No entanto, no início da sua vida adulta, ele demonstrou ser servo, como está em Filipenses 1:1. Filho amado, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios 4:17. O irmão, como está em Colossenses 1:1. O cooperador, como está em Romanos capítulo 16, versículo 21. O ministro de Deus, como está em 1 Tessalonicenses 3:2. Na verdade, amados, Timóteo era o cara que o apóstolo Paulo precisava para desenvolver o seu ministério. Nós temos 3 objetivos para hoje, meu irmão. O primeiro é conhecer, as origens de Timóteo e o seu chamado ministerial. Segundo, é entender as circunstâncias que nos revelam a intensidade da amizade que havia entre Paulo e Timóteo. E terceiro e último objetivo nosso, meu irmão, é compreender os conselhos deixados pelo apóstolo ao jovem que deveria conduzir a igreja em Éfeso. Pois bem, amados, nos registros neotestamentários, encontramos 24 citações à pessoa de Timóteo, cujo nome tem origem no grego e significa aquele que honra a Deus. A primeira vez que o filho de Eunice aparece nos relatos bíblicos é em Atos capítulo 16, versículo 1. E a última vez é em Hebreus capítulo 13, versículo 23. Nós também vamos ver isso no decorrer da lição. Outra coisa, como representante da segunda geração de obreiros da igreja primitiva, ele se manteve firme ao longo dos anos. E detalhe, meu irmão, prestou inestimáveis serviços à causa do evangelho. Ele foi, sem sombra de dúvidas,
um dos devotados colaboradores do apóstolo Paulo. O seu exemplo, meu irmão, deve ser analisado e acolhido por todos aqueles que desejam ser fiel ao Senhor e usado por Ele até o fim. O primeiro tópico da nossa lição fala de Timóteo, o homem, meu amado. Provavelmente, Timóteo foi um dos que se converteu durante a primeira viagem missionária conduzida por Barnabé e por Paulo. Isso está em Atos, capítulo de número 13. Então, considerando esta linha de pensamento, desde a última vez que o apóstolo Paulo estivera naquela região, teria se passado no mínimo, escute isso, 6 anos, tempo suficiente para que o jovem adquirisse maturidade espiritual. Você ouviu o que eu falei, meu irmão? 6 anos. Cara, 6 anos foi suficiente para que Timóteo adquirisse maturidade espiritual. Meu Deus, irmãos! Por que do espanto? Simples. Porque tem gente aí com 10, com 20, com 30 anos, 40 anos de evangelho, que não consegue, irmãos, não consegue alcançar a maturidade espiritual. E agora eu olho, para a história de Timóteo e eu descubro que foi apenas 6 anos o tempo suficiente para que ele adquirisse essa maturidade. Meu Deus do céu, irmãos, meu Deus, merece destacar também nessa lição a preciosa herança que o rapaz recebeu da sua mãe e da sua avó. Elas eram judias, piedosas, orientaram o filho nem neto segundo as leis de Moisés. No entanto, após haverem recebido Cristo, encaminharam ele na doutrina cristã, meu irmão. Vale ressaltar nesta oportunidade a herança da fé de Lloyd para Eunice, de Eunice para Timóteo e de Timóteo para nós, para o mundo. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. Aí nós temos a origem, porque a Bíblia não menciona o nome do pai de Timóteo, mas diz que ele era grego. A sua mãe chamava-se Eunice, que significa aquela que tem a vitória. A sua avó chamava-se Lloyd, que significa livre, virtuosa, encantadora. Irmãos, alguns estudiosos acreditam que Timóteo era nativo de Listra, devido à proximidade do seu nome ao nome da referida cidade. Isso está em Atos 16:1. Outros, no entanto, tomando por base ali a passagem de Atos 24, acredita que ele era de Derbe. Outra coisa, amados, alguns textos paulinos têm sido interpretados por inúmeros comentaristas bíblicos, ao longo do século, como evidências de que Timóteo era um rapaz o quê? Tímido. Olha aí, irmãos, vamos ler a primeira carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, do 10, diz assim: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanha-o em paz para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então está aí, irmãos, olha aí. Timóteo, ele era um cara tímido. Outra coisa, irmãos, Timóteo, ele sofria de algumas enfermidades.
e tinha, na verdade, especificamente uma doença de estômago. Isso Paulo também fala na sua primeira carta, né, a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que ele diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e de tuas enfermidades. Olha isso. Aí nós temos, dentro desse tópico da lição, um outro ponto que fala da circuncisão e as suas especificidades. Irmãos, Timóteo, ele foi criado à margem de duas culturas distintas, a grega e a judaica. Segundo a lei judaica, o jovem teria de ser circuncidado ao 8º dia de nascimento. Nós sabemos disso, está em Gênesis, capítulo de número 17. Mas não foi o que aconteceu com ele, porque o seu pai era grego. E segundo a lei grega, meu irmão, o pai ele era senhor da sua casa. Porém, né, entretanto, todavia, como Timóteo estaria pregando com Paulo e Silas na segunda viagem missionária, para evitar choques desnecessários, respeitando assim as recomendações do Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, o apóstolo Paulo decidiu circuncidá-lo. Isso está em Atos 16, irmão, e fez conforme preconizava a lei de Moisés. Além disso, irmãos, a comunidade judaica considerava um escândalo o fato de um jovem judeu não ter sido circuncidado. Você prestou atenção no que eu disse? Eu acabei de chamar Timóteo de judeu. Talvez você esteja pensando, mas como? Se o pai era grego e a mãe era judia? Justamente por esse fato, meu irmão. Porque aquele que nasce de mãe judia é judeu de nascimento. E não importa a nacionalidade do pai. O pai pode ser qualquer coisa. Mas se a mãe for judia, o filho nascido dessa relação, ele é judeu segundo a tradição. Então não adianta, né, você querer ser um judeu. Não adianta você se comportar como judeu. Não adianta você se vestir como judeus. Não adianta você ter hábitos de judeu. Você precisa, para ser judeu, ter nascido de uma mãe judia, que é o caso de Timóteo. Então, não ser circuncidado um jovem judeu, irmãos, meu Deus do céu, era um escândalo naquela época. Isso está em Atos lá, capítulo 15, né? Que eles tratam ali do concílio de Jerusalém. Na verdade, era ruim porque iria atrapalhar em muito o seu ministério junto aos judeus cristãos que ainda estavam presos aos rudimentos dos judaizantes. Agora, olha que detalhe interessante, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele se opôs à circuncisão de Tito. Isso está em Gálatas, capítulo 2. E por quê? Porque apesar de grego, ele não fora educado dentro dos costumes judaicos como Timóteo havia sido, irmãos. Ou seja, a lei da circuncisão não se aplicava a Tito. Cara, muito bacana, né? Esses detalhes que a gente vai descobrindo enquanto estamos pesquisando, né? Estudando a palavra de Deus. Aí nós temos o segundo tópico da lição que fala de Timóteo, companheiro de Paulo. Irmãos, Timóteo, ele aparece pela primeira vez nos relatos bíblicos, depois que Barnabé e Paulo se separam por causa de João Marcos. Nessa ocasião se inicia o quê? A segunda viagem missionária. Paulo, ele escolhe Silas como companheiro de viagem. Quando chega a lista, né, lugar em que residia Timóteo, ainda no começo do trajeto, diz o que? O texto de Atos 16, 1 ao 3, que ele pega Timóteo e leva com ele. Olha, irmãos, Paulo observa, né, por discernimento, sente que aquele cara, aquele jovem é um jovem promissor e já acata ele e já leva.
E aí o evangelho vai ultrapassar o quê? A barreira oriental. Irmãos, vou repetir. Timóteo participou da segunda viagem missionária, período em que o evangelho cruzou a barreira oriental. A narrativa lucana nos fornece dados importantes relacionados ao início conturbado dessa jornada, porque, na verdade, foi conturbado mesmo o início, irmão, dessa empreitada da segunda viagem missionária. Atos capítulo 16, do 6 em diante, assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha aí, olha aí. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Somatrícia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, em uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos porta fora, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o apóstolo Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Irmãos, que texto bacana. O que mostra isso aqui? O dos impedimentos, né, que surgiram no início da segunda viagem missionária. Depois que Paulo ali, né, ele teve aquela visão maravilhosa de que um homem, né, da Macedônia dizia para ele: cara, passa para cá e vem nos ajudar. Irmãos, os evangelistas, eles partiram de Troade, né, que é parte atual da Turquia, e viajaram para a Macedônia, que é a atual Grécia. Ali eles fundaram igrejas, né? Filipos, Tessalônica e Bereia. Isso está em Atos 16. Aí nós temos, né, Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, porque o apóstolo, ou melhor, Timóteo, ele ajuda Paulo e Silas na evangelização de Filipos, como diz Atos 16. E também na igreja de Tessalônica, como diz Atos 17. Ao que parece, ele permaneceu em Tessalônica e depois juntou-se novamente aos dois em Bereia. Isso também está em Atos 17. Aí nós temos a questão de Corinto, porque de Atenas, Paulo viajou para Corinto. Estou falando de Atos 17, o apóstolo usou Timóteo como meio de contato entre eles e os coríntios, referindo-se ao rapaz como seu amado filho e fiel no Senhor, como nós lemos, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí tem a questão também de Éfeso, porque os relatos lucanos não registram as viagens de Timóteo entre Atos capítulo 18 e Atos 19 e 22. Depois das menções feitas a ele quanto à sua participação nas igrejas de Macedônia, o jovem ele vai reaparecer em Éfeso, na Ásia. Isso já está em Atos 19, ali a partir do 1 e tal, e seguindo. Então, nessa passagem, o apóstolo comissiona juntamente com Erasto para que preparassem as igrejas da Macedônia para a sua chegada. Timóteo, irmãos, é citado pela primeira vez no livro de Atos, no episódio em que ele, juntamente com outros 6 homens, esperam por Paulo em Troade. Isso está em Atos, capítulo de número 20. Aí nós temos Roma.
Porque a partir do capítulo 20, Timóteo não aparece mais no livro de Atos. No entanto, analisando o texto bíblico, nós entendemos que mais tarde o jovem ajudou e consolou Paulo em Roma durante a primeira prisão do apóstolo. Com detalhe, irmãos, ajudando ele, ou melhor, né, participando das cartas redigidas aos filipenses e aos colossenses. O rapaz provavelmente visitou a igreja de Filipe para oferecer-lhe encorajamento durante o período em que o apóstolo ficou preso em Roma. Isso está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Aí nós temos também outro ponto dentro desse segundo tópico que fala de Timóteo por Paulo. Irmãos, alguns estudiosos das Escrituras supõem que, devido ao temperamento de Paulo, lidar com ele todos os dias não era uma tarefa das mais fáceis. E não era mesmo não, mas aqui tem uma lição, sabe? Para aqueles que gostam do mimimi, sabe, irmãos? Para aqueles que dizem, eu não quero trabalhar com fulano porque fulano é muito rígido, porque fulano é muito exigente, porque fulano é muito isso, porque fulano é muito aquilo. Aqui tem uma lição para esse tipo de pessoal. Porque realmente não era fácil, meu irmão, lidar com o apóstolo Paulo, meu irmão, todos os dias. Ah, meu Deus do céu, só mesmo inundado pelo Espírito Santo de Deus. Cara, pensa numa tarefa difícil, multiplica ela por 1000. Era essa aí, ter que lidar com o apóstolo Paulo todos os dias. No entanto, irmãos, Timóteo, como era cheio do Espírito Santo, superou todas as barreiras que eventualmente se interpuseram entre eles. Pegou, meu irmão? Então, para você que está aí reclamando, murmurando, sabe, lamuriando, porque está trabalhando com alguém que é muito rígido, né, que é muito fervoroso, que é muito... E você está pensando em desistir, ei, peça mais do Espírito de Deus e faça como Timóteo, meu irmão. Faça como Timóteo. Porque quem tem o Espírito, tem o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito, tem mansidão, é longânimo, tem paz. Meu irmão, tem domínio próprio, filho. Só não suporta estar perto de outras pessoas aqueles e aquelas que não têm o Espírito Santo em suas... Porque quem tem, meu irmão, quem tem vai em frente. E o exemplo está aí, Timóteo. Timóteo é um grande exemplo para todos nós. Então, uma rápida leitura aí nas epístolas paulinas vai revelar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele sentia muita estima, né, por Timóteo. Ele nutria um amor, né, muito profundo pelo seu discreto e fiel seguidor. Porque quando você lê a carta aos Filipenses, Paulo vai chamar Timóteo de servo de Jesus. Quando você lê a carta aos Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo chamando Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. Quando você lê a carta aos Colossenses, você vai ver Paulo chamando Timóteo de irmão. Quando você lê a carta aos Romanos, você vai ver o apóstolo Paulo chamando Timóteo de cooperador. E quando você lê a carta aos Tessalonicenses, você vê o apóstolo Paulo chamando Timóteo de ministro de Deus, meu irmão. Tá vendo? Como valeu a pena, irmãos. Como valeu a pena Timóteo ter suportado em amor o seu líder, né? O apóstolo Paulo. Aí começa, é claro,
o início de um novo ciclo ministerial. Outro ponto da nossa lição, porque apesar de não haver consenso quanto ao período exato, irmãos, acredita-se que Timóteo viajou com Paulo para Éfeso depois que Paulo foi liberto ali de Roma. Fato é que o jovem permaneceu naquela cidade a fim de confrontar os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja, enquanto o apóstolo Paulo seguiu para a Macedônia. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 3, fala sobre isso. Ali, o apóstolo escreveu, então, a sua primeira epístola ao seu filho na fé. Pegou? Então, Paulo, ele vai para Macedônia, Timóteo fica ali em Éfeso, e o apóstolo Paulo, né, com aquele cuidado todo por Timóteo, ele vai escrever a sua carta. Aí nós entramos no terceiro tópico da nossa lição, que fala de Timóteo e a sua primeira missão solo. Timóteo, irmãos, acompanhou o apóstolo Paulo durante anos, ajudando, agindo como seu contato em várias igrejas. O apóstolo não somente lhe havia ensinado os princípios básicos da fé cristã, como também lhe havia servido de modelo de liderança. Então, nesse novo momento, Paulo na Macedônia e Timóteo em Éfeso, o apóstolo pretendia com as suas cartas fornecer ao seu companheiro instruções sobre como conduzir a igreja naquela localidade. E com base nesses fatos, alguns estudiosos acreditam que o rapaz, ele se tornou o líder daquela igreja e finalmente o seu pastor. Olha que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda. Então, nos relatos neotestamentários, Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Tratava-se do centro da adoração a Ártemis, ou a Diana, como está em Atos 19, que era a deusa, né, da guerra e da fertilidade. Era um ponto comercial estratégico e um grande porto. E essas, irmãos, são algumas das razões pelas quais o apóstolo Paulo investiu quase 3 anos no estabelecimento de igreja em Éfeso e nas cidades circunvizinhas daquela província. Paulo percebeu, né? Porque tudo desembocava ali. O movimento de pessoas era enorme naquele lugar. Tudo acontecia, irmãos, a partir daquele porto. Então, Paulo, percebendo isso, ele faz o quê? Questão de ficar ali para estabelecer igrejas naquele lugar. Então, Paulo agora, ele vai fazer o quê? Vai escrever a primeira carta a Timóteo. Irmãos, às vezes, né, a tarefa mais difícil no trabalho de um professor, de um mestre, é deixar o aluno andar por si só, né? E você percebe essa inquietação na primeira carta, que Paulo, ele escreve a Timóteo. O apóstolo o designou como líder da igreja em Éfeso. Dessa forma, sua missão, sem a ajuda imediata do seu companheiro, né, do apóstolo Paulo, foi pastorear aquela comunidade cristã. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil, porque agora Timóteo está sozinho, não está mais na companhia do apóstolo. O rapaz, ele já havia aprendido os princípios básicos do evangelho, agora tinha que aprender a liderar. Por isso Paulo lhe oferece palavras de sabedoria, mas não só palavras de sabedoria, mas a perspectiva de que tinha visto, irmãos, cara, ou seja, tinha vasta, né, experiência acumulada nos anos de ministério. Então, Paulo escreve. A carta tinha esses 2 objetivos, irmãos: transmitir palavras de sabedoria e ensinar a Timóteo através do quê? Da vasta experiência que ele tinha, o apóstolo Paulo, adquirida durante todo o seu ministério.
Aí nós temos a segunda carta que Paulo escreve, porque apesar de Timóteo ser ali no começo inexperiente, né, imaturo, certamente ali por conta da sua juventude, Paulo pôde desenvolver, irmãos, a coragem em seu filho na fé, depositando sobre os seus ombros responsabilidades cada vez maiores. Assim o jovem, entre outras atividades, acabaria por agir como seu representante legítimo em Tessalônica, em Corinto. Deixá-lo em Éfeso foi, portanto, irmãos, um passo importantíssimo para os dois. O objetivo primacial de Paulo ao escrever a carta foi oferecer a Timóteo instruções finais com relação à vida cristã. A carta de natureza pessoal, amado, apresenta um tom intensamente afetivo. O leitor pode sentir isso, o profundo amor e a preocupação do apóstolo Paulo pelo seu seguidor. Olha aí, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, irmão. Você vai ver esse amor que Paulo nutre pelo seu discípulo amado por Timóteo. Outro ponto, meu irmão, interessante, é que fala de João e Timóteo. Talvez você esteja se perguntando, mas o que tem a ver o apóstolo João com Timóteo? Bom, confiáveis fontes históricas datadas do 2º século depois de Cristo situam o apóstolo João em Éfeso, ministrando, meu irmão, por toda a província da Ásia por volta do ano 70 a 100 depois de Cristo. Apesar de não haver registros bíblicos, né, de que Timóteo e João tenham estado ao mesmo tempo em Éfeso, alguns estudiosos entendem que João, ao sair de Pátimo, retornou para Éfeso, tornando-se um forte aliado de Timóteo na condução daquela igreja. Que coisa interessante, porque imagina, irmãos, imagina o apóstolo João junto com Timóteo, pregando e anunciando Jesus, duas potências, meu irmão. Ah, meu Deus do céu, coisa linda. Aí nós temos o 4º tópico da nossa lição, que fala de Timóteo, né, e os últimos dias. Irmãos, a carta aos Hebreus informa que Timóteo estivera preso por algum tempo e depois ele foi solto. Isso está em Hebreus capítulo de número 13. No entanto, como não dispomos de informações precisas a respeito, né, da referida carta, não é possível contextualizar com exatidão tal referência. Alguns estudiosos sugerem que o termo utilizado no grego não indica necessariamente que ele fora solto da prisão, mas que o jovem poderia ter sido libertado de situações impeditivas. Porém, outros textos utilizam esta mesma composição para dar a ideia de soltura da prisão. Se você for em Lucas 22, 68, você vai ver isso. Se você for em Atos 3, 13, você vai ver isso. Se você for em Atos 4, 21, também você vai ver isso. E é bem provável que este seja o caso nesta passagem. O texto bíblico, irmãos, não informa para onde Timóteo foi depois desse episódio, nem em que circunstância ele teria morrido. Esta, inclusive, é a última referência feita ao seu nome nas Escrituras, né? Hebreus capítulo 13, versículo 23. No entanto, a tradição da igreja diz que o jovem estabeleceu-se em Éfeso e morreu como mártir naquela cidade. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte: o que devemos lembrar de toda essa lição é que, um ponto importante, né, é que o capítulo 4, né, da 2ª carta a Timóteo, você vê ali de maneira muito clara o apóstolo Paulo demonstrando sua entranhável afeição por seu filho amado. Irmãos, a ponto de, numa prisão fria em Roma,
Paulo, já idoso, pressentindo a sua execução iminente, acreditando que este poderia ser o último contato com o jovem, ele vai escrever a Timóteo. E na carta ele diz: procura vir ter comigo depressa. Esta mensagem, meu irmão, escute isso. Esta mensagem, por sua vez, constitui-se uma das marcas imprescindíveis dos grandes obreiros do Senhor. E que marca é essa? Eles são úteis até os últimos dias, desejados até a última hora. Meu Deus, irmãos, graças a Deus pela vida de Timóteo, um verdadeiro herói do Novo Testamento. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.